Você sabia que tudo o que existe foi criado pela palavra de Deus, inclusive você? E mais, Ele nos deu essa mesma ferramenta para moldarmos a nossa realidade. Neste vídeo, o poder da palavra falada, José Renato de Lima vai te mostrar como suas palavras definem seu destino e ensinar você a usá-las para atrair as bênçãos de Deus para a sua vida. Provérbios capítulo 18 e versículo 21 nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que aquilo que você declara determina o que você vive. Se suas palavras forem de derrota, sua vida refletirá o fracasso. Mas se sua boca proclamar fé e a palavra de Deus, sua vida manifestará milagres, provisão e transformação. Jesus disse em Marcos capítulo 11 e versículo 23 que se tivermos fé como um grão de mostarda, podemos dizer a um monte para se mover, e ele se moverá. Sua voz tem poder criador, transformador e te move na direção dos propósitos de Deus. A pergunta é, você está usando suas palavras para edificar ou para destruir? Neste vídeo, José Renato de Lima vai te ensinar como alinhar sua fala à palavra de Deus e liberar sobre sua vida tudo aquilo que ele já declarou a seu respeito. Você vai aprender a falar vida, cura, prosperidade e transformação. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum ensinamento poderoso que vai fortalecer sua fé e transformar sua caminhada espiritual. Assista agora e comece a usar o poder da sua palavra juntamente com a palavra de Deus para moldar sua realidade segundo a vontade de Deus. Assista até o final, pois durante todo o vídeo José Renato de Lima ensina princípios poderosos da palavra de Deus que mudará para sempre a sua vida espiritual. Com esse conhecimento você deixará de se relacionar com um Deus distante e vai desfrutar de uma comunhão íntima com Deus. Você sabia que tudo que existe foi criado pela palavra de Deus? E quando Deus criou o homem, segundo a imagem e a semelhança de si próprio, Deus criou o ser humano com palavras de poder? Porque Deus, um Deus da fé, criou o ser humano com essa mesma característica da fé, todas as pessoas devem utilizar suas palavras para construir. Agora o que acontece? Pela queda, a tendência natural do ser humano é para as coisas negativas, é para a dúvida, é para as dificuldades, e para que a pessoa tenha uma fé ativa é necessário um esforço, é necessário um empenho e disposição para estabelecer essas coisas. Por isso que muitos poucos conseguem alcançar esse patamar e operar ao nível da palavra de Deus, porque requer esforço, perseverança, resiliência e a pessoa se dedicar naquilo que tem feito, dito, falado e programado. Tiago, quando disse, tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, ele estava dizendo, tornai-vos, pois, perito da palavra de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, suba o nível da palavra de Deus para operar milagres, maravilhas e para que as realidades na sua própria vida sejam mudadas. As Escrituras dizem, Deus falando acerca dos pensamentos e dos caminhos dele, ele disse que os caminhos deles não são os nossos caminhos, ou seja, os caminhos do ser humano e os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Então Deus começou a fazer uma analogia, assim, da distância do céu para a terra, assim, é o pensamento dele e os caminhos dele para os nossos pensamentos e para os nossos caminhos. Ora, se Deus criou todas as coisas e administra pela palavra de poder, é necessário subir a este nível para que a pessoa consiga operar o poder de Deus, a graça e a manifestação de Deus. E Deus deixou um meio para que o ser humano alcance isso. Como? Através da renovação da mentalidade que acontece uma transformação, conforme está escrito em Romanos, capítulo 12, e versículo 2, falando dessa renovação para que haja uma transformação. E também deixou o Espírito Santo, o Paracleto, para ensinar todas as coisas e lembrar de tudo que Jesus Cristo disse, para que a pessoa alcance uma excelência, um nível para operar esta palavra poderosa de Deus. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim,
Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Então, o que você declara determina o que você vive. Então, você tem que entender que suas palavras são declarações de fé. Exerce uma autoridade, seja ela para construção ou seja ela através de dúvidas, através de incredulidade e através de crença limitante, paralisando uma ação que poderia ser efetuada por achar que seria diferente. Então, com a sua boca, você pode iniciar um processo de manifestação de milagres se você enxertar a palavra de Deus em suas palavras e começar a declarar a palavra de Deus. Uma vida de milagres para você começa a se manifestar. Agora, se você continuar falando em incredulidade e dúvidas, coisas ruins irão se manifestar na sua vida. Doenças permanecerão, dificuldades financeiras, impedimentos para prosperar, dificuldade para ser curado, para parte da sua vida, em virtude dessa declaração que você faz com a sua boca. Jesus disse em Romanos, capítulo 11, versículo 23, que se qualquer um disser para o monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim acontecerá. Então, a sua voz, se você enxertar a palavra de Deus a ela, o conhecimento, o entendimento, vai ter poder criador para a construção. Embora ela já tenha poder criador baseado na dúvida, na incredulidade e nos pensamentos e perspectiva da pessoa média. Então vai criar conforme essa sua crença. Então, este poder criador, quando você enxerga a palavra de Deus em você, vai manifestar milagre. Jesus Cristo falou acerca disso quando ele disse que as minhas palavras estiverem em vós. Mas antes ele falou assim, se permanecerdes em mim, ou seja, a crença da pessoa que crê em Cristo Jesus, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela é batizada em Cristo, ela é enxertada em Cristo, então permanece em Cristo. Então o que ele estava dizendo? Se permanecerdes em mim. O que ele estava dizendo? Se permanecerdes em mim. Ou seja, seja perseverante na fé, continue a me servir. E as minhas palavras estiverem em vós. Você veja que há necessidade da palavra de Deus viver na pessoa antes da realização do milagre. Ele disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, quando você enxerga a palavra de Deus em você e renova a sua mentalidade pelo conhecimento das Escrituras, a sua palavra vai ter poder criador para a construção, ao invés de ser palavras para destruição, baseada na pessoa média, na incredulidade, na dúvida e de uma pessoa que anda por vistas e não pela fé. A fé, ela enxerga além do problema. A fé enxerga além da doença e da enfermidade. A fé enxerga além da dificuldade financeira, da miséria, da pobreza e vê a obra realizada antes da manifestação no âmbito físico. Porque, segundo as leis de Deus, existe uma regra, crença e manifestação. Não manifestação para, então, crença, como uma pessoa mediana pensa. Então, use a sua palavra para chamar a existência, porque Deus já declarou para você. E olha que as promessas que Deus declarou para você são inúmeras, são imensas. Abrange cura de doenças e enfermidades, abrange prosperidade financeira, abrange livramentos, abrange milagres, abrange proteção para você, para os seus familiares. É enorme a abrangência das promessas da palavra de Deus. Então comece a declarar hoje. Não aceite passar uma vida de sofrimento, tendo à sua disposição imensas bênçãos da parte de Deus. Deus quer que você usufrua disso. Deus quer que você usufrua disso, mas há a necessidade de livrar-se da religião,
e viver um relacionamento vivo com Deus, enxertar a palavra em si. Quando enxerta-se a palavra em si, acontece automaticamente a renovação da mente. Então, seus pensamentos, suas perspectivas, sua expectativa, o seu louvor estará baseado na fé, esperando grandes coisas da parte de Deus e milagres tornar-se-á uma realidade contínua em sua vida. Ao invés de você estar atrás dos milagres, os milagres seguirão a palavra de Deus que está em você, enxertada em você, nos seus pensamentos, nas suas perspectivas, nas suas palavras. Então você vai ver que o Evangelho não é mais uma religião como o Evangelho atual tem sido, mas é um relacionamento vivo com Deus que faz milagre numa pessoa que crê e manifesta a glória de Deus onde quer que esteja. Agora que você entendeu o poder da palavra falada e como suas declarações podem moldar a sua realidade, eu quero te encorajar. Não deixe esse conhecimento apenas na teoria. Pratique essa verdade no seu dia a dia. Fale a palavra de Deus sobre sua vida e veja os milagres acontecerem. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa aprender essa revelação poderosa sobre o poder das palavras. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos ensinamentos que irão fortalecer sua fé e te ajudar a viver de acordo com os princípios de Deus. Comente aqui embaixo, você gostaria de aprender como a palavra de Deus opera? Assim faremos mais vídeos como este para você. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente.